Neste momento sagrado, vamos juntos fazer silêncio interior, deixando de lado as preocupações e inquietações da vida cotidiana para elevar o nosso coração a Deus Pai rico em misericórdia. Onde quer que você esteja, em qualquer situação que esteja vivendo, o Senhor está presente olhando para cada um de nós com um olhar cheio de amor. Peçamos ao Espírito Santo que ilumine a nossa mente e aqueça o nosso coração para que tudo que vamos ouvir e meditar hoje se torne fonte de consolação, cura e fortalecimento da nossa fé. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, que a paz do Senhor esteja com vocês neste momento. Antes de iniciarmos esta partilha, peço de coração que você se inscreva no canal, curta este vídeo para que possamos levar esta mensagem de fé a ainda mais pessoas e ative o sino de notificações para não perder nenhuma de nossas partilhas. Hoje, dia 23 de janeiro, somos mais uma vez reunidos na presença do Senhor para meditar a Sua palavra, permitindo que ela toque o nosso coração e ilumine a nossa vida. Digite o número 1, para que eu saiba que você está pronto para escutar com atenção. A reflexão de hoje será dividida em 3 partes. Na primeira parte, somos lembrados de que é pela fé que tocamos Jesus. Não com as mãos do corpo, mas com um coração sincero e confiante, aproximamo-nos dele como almas que desejam ser curadas e fortalecidas. Na segunda parte, a palavra de Deus nos convida, estende a tua mão. É um chamado à confiança. Mesmo quando estamos fracos, feridos ou com medo, o Senhor nos convida a dar mais um passo e a abrir o coração para acolher a sua ação salvadora. E na terceira parte, professamos com toda a fé que Jesus é o Senhor de todas as coisas. Nada está fora do seu poder e do seu amor. Quando reconhecemos isso, o nosso coração encontra paz e a nossa vida encontra sentido. E agora, queridos irmãos e irmãs, entramos na primeira parte, buscar e tocar Jesus com fé. Nós precisamos buscar Jesus com fé. Irmão e irmã, nós não podemos buscar Jesus de qualquer jeito. Tem muita gente que busca Jesus de qualquer jeito, mas buscar Jesus de qualquer jeito, será que lhe agrada? Nós vamos perceber pela Sagrada Escritura que o que agrada a Deus é quando a gente busca Ele com fé. Não quando a gente busca Ele com fingimento, não quando a gente busca Ele só querendo nos satisfazer, não quando a gente busca Ele somente querendo nos agradar. Porque isto é fé. Fé é quando a gente quer agradar a Deus. Dá para entender? Fé é quando você quer agradar a Deus. Uma pessoa que não tem fé, ela quer se agradar. Uma pessoa que tem fé, ela quer agradar a Deus. Portanto, eu pergunto para você, o que agrada a Deus? Uma pessoa que o busca para se beneficiar, para se vangloriar, para se agradar, ou uma pessoa que o busca para agradá-lo, para amá-lo, para servi-lo, para obedecê-lo. É sobre isso que a gente vai meditar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Marcos capítulo 3, versículo de 7 a 12. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para que não dissessem quem ele era. Palavra da salvação. Eu quero usar um texto de Santo Agostinho que diz assim: é pela fé que tocamos Jesus. Interessante, porque o Evangelho diz isso. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Imagina a cena, as pessoas se jogando em cima de Jesus, se jogando nele para tocá-lo. Porque tocar Jesus era receber cura. Tocar Jesus era ser transformado. Tocar Jesus era sair dali uma pessoa diferente, uma pessoa nova.
pela fé que tocamos Jesus, Santo Agostinho. E é muito melhor tocá-lo pela fé do que tocá-lo ou manuseá-lo apenas com as mãos sem a fé. Muitas pessoas tocavam em Jesus naquela época, mas sem fé. Não era grande coisa apenas tocá-lo manualmente. Não basta só tocar em Jesus. Para você que é católico, eu poderia também dizer, não basta você comungar Jesus, porque quando você comunga, você também toca Jesus. Ou o padre coloca aquela hóstia consagrada, aquele Jesus vivo, o pão vivo descido do céu nas suas mãos, ou coloca na sua boca, você toca Jesus. Mas não basta apenas tocar Jesus sem fé. Santo Agostinho continua, mesmo aqueles que o perseguiam, sem dúvida, o tocaram quando o prenderam. Então é interessante, Santo Agostinho está dizendo, quem prendeu Jesus também tocou em Jesus. O amarraram e o crucificaram, mas por aquele toque de má motivação. Interessante, quem prendeu Jesus tocou em Jesus. Quem amarrou Jesus tocou em Jesus. Quem crucificou Jesus tocou em Jesus, mas com uma má motivação. E assim, Santo Agostinho diz, perderam exatamente aquilo que estavam. Aqueles homens estavam prendendo Jesus, amarrando Jesus, crucificando Jesus. Nos três casos, prender, amarrar e crucificar, era prender, era segurar Jesus. Mas Santo Agostinho diz, eles perderam aquilo que eles estavam segurando. E por que perderam? Porque não tocaram com fé. Tocaram com maldade. Ah, amado irmão e amada irmã, isso é importante para nós no que diz respeito a Deus. Não basta a gente rezar de qualquer jeito. Não basta a gente tocá-lo de qualquer jeito, nós temos que tocá-lo com fé, porque senão nós podemos perder exatamente aquilo que estamos segurando. Então olha o que Santo Agostinho está dizendo, aquilo que eles seguravam, eles perderam. Perderam porque não tocaram com fé. Por isso que a palavra de Deus vai dizer em Hebreus capítulo 11, versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se achegar a Ele é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Então, sem fé você não agrada a Deus. Então, o que acontece com essas pessoas que o prenderam, essas pessoas que o amarraram, essas pessoas que o crucificaram? Não agradavam a Deus, porque não tinham fé. Eu quero convidar você a agradar a Deus. E o que é fé? Fé é quando você coloca a sua vida sobre Jesus. Fé é quando você constrói a sua casa sobre a rocha que é Jesus. Fé é quando você não mais governa a sua vida, mas quando você coloca a sua vida sobre Deus. Fé é quando você se abandona nele. Portanto, fé é quando você obedece a Deus. Não adianta se relacionar com Deus sem querer obedecê-lo. Então diga aqui nos comentários comigo, escreve que a minha fé agrade a Deus. Que a minha fé agrade a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém. Meu irmão e minha irmã, em relação a Deus, não queira caminhar sozinho. Não queira caminhar sozinho. Eu lhe garanto, você não dá conta. Em relação a Deus, nós não nascemos para caminhar sozinhos. Deus não nos criou de uma forma que seja possível caminhar sozinho. Nós somos totalmente dependentes dEle. Ele é o nosso Criador e nós somos suas criaturas. Uma criatura não pode caminhar sem o seu Criador. Aliás, até pode. Aliás, Ele até deu esta liberdade para nós. A liberdade de caminhar sem Ele. Só que Adão e Eva experimentaram o que é caminhar sem Deus. Caminhar sem Deus é um caminho de morte, morte espiritual, onde você não tem vida.
Então nós temos uma escolha a fazer. Nós queremos caminhar sozinhos para cair na frustração da morte, para cair no precipício da morte, ou nós queremos ser humildes, estender nossas mãos para Deus e dizer: eu preciso de ajuda, eu preciso de cura, eu preciso de Ti, Senhor. É sobre isso que nós vamos meditar. Eu queria que você ficasse até o final desse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Marcos capítulo 3, versículo de 1 a 6. Naquele tempo Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Jesus cura este homem, o homem da mão seca. Só que interessante, Jesus pede para ele estender a mão. Jesus poderia ter curado ele sem ele estender a mão. Mas Jesus pede: estenda a sua mão. Eu quero usar um texto de São João Crisóstomo que diz assim: Deus não quer que sejamos indolentes, pois Deus não faz o trabalho todo sozinho por decreto. Deus não faz o trabalho todo sozinho. Não é de sua vontade que sejamos autossuficientes por completo, pois Deus não confia toda a obra a nós sozinhos. Interessante, Deus não quer que a gente faça tudo sozinho, porque se a gente fizer tudo sozinho, a gente é autossuficiente, a gente não precisa de Deus. Não é que Deus não quer, a gente não dá conta, a gente não pode, a gente é incapaz disso. Nós somos criaturas, como eu comecei dizendo no início desse vídeo. Nós não damos conta. Então é errado quem quer caminhar sozinho, quem quer fazer tudo sozinho, quem é autossuficiente. Mas também é errado aquele que quer que Deus faça tudo e a mim não cabe nada. Deus tem que fazer tudo na minha vida e eu não tenho que fazer nada. Veja, estes dois extremos são ruins. Então, em tese, eu tenho que entender que tudo vem de Deus, que tudo procede de Deus, que eu sou totalmente dependente de Deus, mas eu tenho que fazer a minha parte. E muitas vezes a sua parte é estender as mãos. Veja, a cura não vem de você. A graça não vem de você. Mas o que o Senhor te pede é que você colabore, é que você estenda as mãos. Amado irmão e amada irmã, talvez tenha muita coisa na nossa vida que não acontece porque a gente não estende as mãos. Nós queremos que tudo aconteça num passe de mágica. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E a graça que Ele me deu não tem sido inútil. Ao contrário, tenho trabalhado mais do que todos eles. Não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Primeiro, Paulo está reconhecendo que tudo que acontece na vida dele é graça de Deus. Esse é o primeiro reconhecimento que a gente tem que ter na nossa vida. Tudo que acontece na minha vida é graça de Deus, não é mérito meu, é graça dele. Segundo, Paulo está dizendo: tenho trabalhado. Porque Paulo podia dizer assim: se a graça de Deus atua em mim, eu não preciso fazer nada. Não. A mim compete o trabalho. Eu preciso trabalhar. Eu preciso fazer minha parte. E quando eu estendo as mãos, quando eu começo a trabalhar, a graça dele atua, porque eu também estou fazendo a minha parte. Abra a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículo 29. Colossenses capítulo 1, versículo 29.
Eis a finalidade do meu trabalho, a razão porque luto auxiliado por sua força que atua poderosamente em mim. Mais uma vez, Paulo, eu trabalho. Não é Deus fazendo tudo sozinho, eu trabalho. A razão porque luto auxiliado por sua força. Mas veja, eu sozinho não dou conta. Auxiliado por sua força, que atua poderosamente em mim. A graça de Deus atua poderosamente. Meu irmão e minha irmã, desta forma a gente vai longe, acreditando na graça de Deus. Escreve aqui nos comentários: não quero mais caminhar sozinho, mas a graça de Deus comigo. Mas com a graça de Deus comigo. Não quero mais caminhar sozinho. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém. Jesus é o Senhor de tudo. É o Senhor do céu, é o Senhor da terra. É o meu Senhor, é o teu Senhor. O que acontece muitas vezes é que nós não permitimos que Ele seja o nosso Senhor. É sobre isso que eu quero meditar com você. Eu gostaria que você ficasse até o final desse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Marcos capítulo 2, versículo de 23 a 28. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. O Senhor, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Meu irmão, minha irmã, preste atenção nesta palavra. Deus é Senhor do sábado. O que é o sábado? O sábado é um dia da semana? Sábado é um dia da semana? Jesus está dizendo: eu sou Senhor de todos os dias da semana. Lembremos-nos de que foi Ele quem criou os dias da semana. E no primeiro dia Deus criou, e no segundo dia Deus criou, e no terceiro dia Deus criou. Foi Deus quem criou os dias da semana, portanto Ele é Senhor do sábado. Novaciano, ele tem um texto bonito que diz assim: da mesma forma que Ele, segundo a sua humanidade, é como Abraão, assim também, segundo a sua divindade, é antes de Abraão. Ao mesmo tempo que Jesus é igual a Abraão, segundo a humanidade, é descendente de Abraão, segundo a humanidade, segundo a sua divindade, é antes de Abraão. Antes que Abraão existisse, eu sou, Jesus falou. Como Ele é, segundo a sua humanidade, filho de Davi, assim também como Deus é Senhor de Davi. Então que bonito este texto, né? Quanto à humanidade é como Abraão, mas é Senhor de Abraão. É descendente de Davi. É descendente de Davi, mas é Senhor de Davi. Assim como Ele é, segundo a sua humanidade, nascido sob a lei, assim também como Deus é o Senhor do sábado. Deus é o Senhor de tudo. Irmão, irmã, eu pergunto para você, você não acha que o mundo está se esquecendo disso? Você não acha que o mundo está se esquecendo que Deus é Senhor de tudo? Mas eu gostaria que você não esquecesse. Essa palavra é para fazer a gente se recordar desta verdade, essa verdade da Sagrada Escritura: Deus é Senhor de tudo. Olha o que diz essa palavra, Mateus 28, 18.
Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda, não é um pouco. Toda autoridade me foi dada. E aqui Jesus está dizendo, toda autoridade me foi dada pelo Pai, no céu e na terra. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, versículo de 9 a 11. Olha essa palavra que linda. Por isso Deus o exaltou soberanamente, lhe ortogou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda a língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Isto é Jesus Cristo. Então Jesus Cristo não é um filósofo, Jesus Cristo não é um simples profeta, Jesus não é muito mais do que isso, Ele é o Senhor, Ele é o dono de tudo. Abra aí sua Bíblia mais uma vez em Colossenses, capítulo 1, versículo de 16 a 17. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as criaturas visíveis e as invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existe antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem nele. Todas essas palavras, eu poderia abrir mais aqui, elas revelam que Jesus é o Senhor. Tudo foi criado por Ele. Veja, olha como estes homens estão questionando Jesus, mas não pode fazer isso em dia de sábado. Ei, quem criou o sábado, meu filho? Eu. Quem é o Senhor do sábado? Eu. Quando a gente se dirige para Jesus, a gente tem que saber quem Ele é. Até nos nossos relacionamentos humanos é assim. Eu preciso saber quem esta pessoa é, o que ela representa, para eu saber como tratá-la. Veja, Jesus é o Senhor. Eu quero que você abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 36. Deus enviou a sua palavra aos filhos de Israel, anunciando-lhes a boa nova da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Jesus Cristo é o Senhor de todos, meu e seu. E a este Senhor nós devemos obediência. Todo joelho se dobre, que o seu joelho possa se dobrar diante de Jesus. Coloca aqui nos comentários, eu permito que Jesus seja o Senhor da minha vida. Eu permito que Jesus seja o Senhor da minha vida. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Manda esse vídeo para mais alguém.